Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmo 34, verso 1. Assim está escrito: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Estas foram palavras de Davi, quando ele, observando a sua vida e o cuidado de Deus para com ele, em proteger, livrar, defender, guardar, abençoar, dar vitória, enfim, o trabalhar que só Deus sabe e tem o poder de fazer. Então Davi sentia-se agradecido diante de Deus. E o coração agradecido, ele não tem outro tipo de expressão a não ser louvar ao Senhor. Deus abençoe Liliane. O coração agradecido, ele sempre vai estar voltado para louvar ao Senhor. E o interessante aqui é que o salmista disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Isto significa dizer que Davi não escolhia em qual tempo ele iria louvar ao Senhor. Porque a nossa vida, ela é cercada por circunstâncias, acontecimentos que surgem a cada momento. E há momentos que na nossa vida nós estamos celebrando, alegre, feliz, parece que estamos flutuando. Mas há outros momentos que parece que nós estamos num vale, num lugar escuro, difícil, num beco sem saída, cercado de problemas, de dificuldades, de desencontros. Enfim, são várias as circunstâncias que advêm a nossa vida. E é próprio da natureza humana. A natureza humana é assim mesmo. Não era para ser assim. Quando fomos criados por Deus, fomos criados para vivermos eternamente com Ele, desfrutarmos da eternidade, da comunhão com Deus, e o nosso viver não teria estes altos e baixos. Mas a realidade é que estas situações acontecem. E em muitas situações, nós somos pegos de surpresa com a mudança dos tempos. E às vezes não sabemos como lidar com isso. E ficamos, nos momentos que julgamos bons, glorificamos a Deus, alegres, agradecidos. No momento em que estamos na dificuldade, parece que esquecemos até que o Senhor existe, porque ficamos pensando e focados somente nos nossos problemas e nas nossas dificuldades. E esta é uma decisão totalmente errada, porque quanto mais olharmos para os nossos problemas, mais eles vão crescer diante dos nossos olhos e mais impotente nós vamos ficar. Porque o problema vai ficar grande e nós vamos diminuindo a cada momento que o problema cresce. E aí, como estamos dominados por aquela situação, não conseguimos enxergar o agir de Deus na nossa vida. E há alguns que reclamam: parece que Deus me abandonou, parece que Deus me esqueceu, parece que Deus não me ama mais. E são pensamentos que advêm desta situação. Agora, o que o salmista traz para nós aqui é que ele diz que ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O tempo está bom, está favorável? Louvarei ao Senhor. O tempo está difícil, estou passando por apertos, ameaça, perseguição, dificuldades? Louvarei ao Senhor. Nada vai mudar o meu comprometimento com Deus. O que eu tenho acertado com Deus, prometido diante dele, eu preciso cumprir, independente do que esteja acontecendo. Seja bom ou ruim, seja favorável ou desfavorável. A minha atitude com Deus, ela não pode mudar, porque deste comprometimento que eu tenho com Deus, é que as circunstâncias que sobrevêm sobre a minha vida e sobre a sua vida, elas vão pouco a pouco se desfazendo e tudo vai se chegando ao lugar desejado.
Mas o ponto principal é estar ligado com o Senhor. E nada melhor a ligação com Deus do que louvá-lo. Louvar pelo que Ele é, pelo nome, pelo poder, pelos atributos, pela maneira como Ele se importa com cada um de nós. Deus é aquele que Ele não fica assistindo impassível, nós em meio às nossas dificuldades e aos nossos problemas, mas nós precisamos continuar firmados em Deus, porque é dele que virá a nossa solução. Irmã Liliane, decisão correta, não abandonar a Deus em momento nenhum. Deus é aquele que pode mover céus e terra para fazer aquilo que precisamos, inclusive essa restauração que você está precisando. Então o salmista disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Se tem um tempo que a gente precisa buscar força, encontrar graça em Deus para louvá-lo, é no momento do sofrimento, quando parece que as coisas estão tudo dando errado para o nosso lado. Então é justamente neste momento que o único que pode nos socorrer, nos ouvir e entender é Deus. Mas ninguém pode fazer isso por nós. O familiar não pode, os pais não podem, o parente não pode, o amigo não pode, o vizinho não pode, o psicólogo não pode, enfim. Não tem ninguém que tenha condição de intervir na nossa situação a não ser Deus. E para que Deus faça isso, nós precisamos ter este elo de ligação com Ele. Nós não podemos falhar com Deus. Falhar com Deus é assinar o atestado da nossa derrota. E nenhum de nós temos desejo de abraçarmos a derrota. Sofremos algumas na vida, mas elas não vêm por um desejo nosso. Elas vêm porque acontece e muitas das vezes há até uma permissão para que a gente possa abrir os olhos, despertar e ver por onde estávamos caminhando e retornarmos à presença de Deus. Então veja o que o salmista diz. Davi louva a Deus que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. Então ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é na escuridão, se é no brilho do sol, se é na alegria, se é na tristeza, se é na fartura, se é na necessidade, se é na saúde, se é na enfermidade, se é sendo amado ou sendo desprezado, não importa. Ele disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor, quer dizer, o louvor de Deus, estará continuamente na minha boca. Então, louvar a Deus é um recurso excelente que Deus deixou para que nós possamos fazer uso deles em todo o tempo da nossa vida. Às vezes nós não compreendemos, não conseguimos discernir o que está acontecendo com a gente. Mas não precisa procurar entender tudo. Coloca nas mãos de Deus. Confia nele. Deus diz: entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu problema, entrega a tua necessidade, entrega esta situação desfavorável na mão do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus é aquele que peleja por nós. É aquele que se encarrega de resolver as questões que nós criamos e depois não conseguimos dar solução. Ficamos perdidos, emaranhados. Parece que nós damos um nó cego e depois não conseguimos desatar. Mas Deus tem habilidades para fazer isto. E Ele faz quando nós nos colocarmos na posição dEle e ficarmos em submissão à sua vontade. Porque muitas das vezes nós queremos de Deus uma solução a nosso modo e no nosso tempo. Isso não funciona. Esperar a solução de Deus? Sim, mas ao modo dele e ao tempo dele. Porque o que Deus fizer, Ele sabe o que está fazendo. Nós não compreendemos, nós não conseguimos enxergar um passo além de onde estamos no momento.
mas Deus conhece o fim antes do princípio. Por isso que muitas das decisões de Deus, quando elas vêm para nós, a gente fica, parece que meio inseguro de aceitar. Mas eu não esperava isso, eu esperava outra coisa, mas Deus mandou isto. Então receba e confia nele. Lá na frente, com o passar do tempo, o amadurecimento espiritual, nós vamos entender por que Deus respondeu daquela maneira e não da maneira que nós queríamos. Porque Deus não está para satisfazer o nosso querer. Deus está para suprir a nossa necessidade. E Ele sabe o que é que precisamos e o momento que precisamos. Porque tudo que há em nós passou pelas mãos de Deus. O nosso corpo ainda informe, Deus estava lá, anotando no livro, cada dia como as coisas aconteciam. Nós, às vezes, não compreendemos a nós mesmos. Somos estranhos conosco mesmo. Mas Deus conhece tudo a nosso respeito. E Ele coloca todas as coisas no seu devido lugar e no seu tempo. Então, o que eu preciso aprender? O que você precisa aprender? Esta lição que o salmista traz para nós neste Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Ah, mas fala assim porque não está passando o que eu estou passando. Não é por isso. Todos nós passamos por isso. Eu tenho momentos também que tenho essas dificuldades. Mas preciso continuar atento e ligado ao Senhor. Não posso me descuidar dele, porque se descuidar dele, aí que a vitória não vem para me ajudar. Então, hoje, alguém pode estar chorando, pode estar sofrendo. Agora, nunca se faça de vítima. Nunca se martirize. Nunca se culpe por isto, por aquilo outro. As coisas aconteceram porque houve um caminho que facilitou que aquilo acontecesse. Agora, olhar para trás não vai trazer solução. Olha para Jesus. Olha para frente. Deposita nele. Espera nele. Ele tem uma solução. Ele tem um caminho que será viável e trará gozo, alegria e paz ao nosso coração. Mas é preciso atentar o que o salmista disse aqui: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então eu vou viver o dia inteiro cantando, de manhã até a noite? Não, não é isto. O louvor a Deus não é somente cantar. Você pode louvar a Deus com expressões de gratidão. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te adoro. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor se importa comigo. Estou vivo pela bondade e a misericórdia do Senhor. Estou desfrutando da sua graça, apesar de momentos difíceis atravessando, mas o Senhor está presente. É o único que não nos abandona. Deus abençoe a irmã Rosa Maria. Então, precisamos aprender isto que o salmista deixou registrado aqui. Eu gosto de pontuar estas coisas porque aqui estão lições. E às vezes a gente deixa de receber determinadas coisas de Deus porque a gente quer fazer o que a gente pensa que sabe. Só que a gente pensa que sabe, mas na verdade não sabe. Então nós temos que ir aonde? Nós temos que ir aonde temos referenciais, aonde está registrado na Escritura pessoas que já passaram por aquele caminho, já passaram por aquela situação. E como é que elas saíram daquele momento? Como é que veio a vitória daquelas pessoas? Então é isso. Nós observamos aqui o que ele fez. Ele fez isto. Então, por louvar ao Senhor em todo o tempo, o louvor de Deus está nos seus lábios, ele disse: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Existem pessoas que nos acompanham à distância. Estão orando por nós, estão vendo o nosso momento, a nossa dificuldade. Às vezes, não nos dá uma palavra sequer, mas estão com o comprometimento de pedir a Deus a nosso favor. E Deus ouve, e Deus responde. Então isso é interessante para nós observarmos.
E depois disto, o salmista diz: a minha alma se gloriará no Senhor. Quando que a alma se gloria? Quando Deus começa a reverter a situação. Quando a bênção de Deus, a vitória de Deus, ela começa a chegar na nossa vida. É justamente neste momento que a alma se eleva na presença de Deus e há aquele tributo de gratidão, de glorificação a Deus. Porque se não é o Senhor, nós não temos como sair das nossas situações embaraçosas e difíceis. Mas Deus nos toma pela mão, nos conduz em segurança, nos tira da boca do precipício, nos coloca firmados numa rocha, coloca um cântico na nossa boca e nós começamos a louvá-lo, a glorificá-lo. Isto é interessante. Quantas vezes, às vezes a pessoa pensa que louvar é só pegar um hino, decorar um hino e cantar. Não é isso, não. Você pode louvar a Deus aí no seu coração, no seu espírito, e vem palavras de Deus e você vai falando. Ah, mas a composição não está correta. Não importa, você está fazendo para Deus. E você pode cantar ao lado, você pode glorificar, e Deus vai te dando palavras e você vai expressando como se fosse um louvor para Deus. É aí que está uma porta que Deus abre. Mas a gente fica preocupado com tanta coisa, com tanto profissionalismo, com tanto artificialismo, que o que a gente oferece para Deus, Deus não recebe. Porque não tem nada de naturalidade da nossa vida, mas tem uma coisa fabricada. Deus não recebe coisas fabricadas. Deus recebe da sinceridade do nosso coração. Ele entende, ele compreende. Ele sabe tudo a nosso respeito. E nós contamos ainda com a ajuda do Espírito Santo. Naquilo que nós somos imperfeitos, o Espírito Santo nos ajuda, intercede, ele conserta. Ele trabalha naquilo que está acontecendo na nossa vida e ele leva à presença de Deus. E Deus ouve, Deus recebe e Deus manda a solução. Então aqui está o que o salmista trouxe para nós. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Você está louvando ao Senhor em todo tempo? Ou você escolhe tempo para louvar? Ou você só louva quando está num templo e quando tem oportunidade? Quando não tem, também não louva. Louvor a Deus na vida do crente é algo diuturno, dia e noite, constante, sem parar. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando este louvor está na nossa boca, as nossas expressões diante de Deus e diante das pessoas vão nos identificar que nós estamos ligados intimamente com Deus. E o louvor vai estar nos nossos lábios porque ele vai brotar de um coração agradecido. Porque a boca vai dizer o que está cheio o coração. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. E ali forma-se uma fonte de gozo na presença de Deus. Então nós não podemos deixar levar pelas aparências, pelas coisas que vemos, mas deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus. Ele vai nos conduzir por um caminho que para nós pode não ser um caminho comum, mas é o caminho que ele vai nos levar à presença de Deus para o aprofundamento da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor nosso Deus. E quando nós entrarmos por este caminho, à medida em que estamos tributando a Deus, vitórias de Deus estão sendo direcionadas para a nossa vida. E vamos saltar, e vamos alegrar, e vamos regozijar, e vamos bendizer. Porque estas são as reações que nós temos quando, no momento de dificuldade, a mão de Deus se move e muda o quadro da nossa vida. E aquele dia que era choro, angústia, aflição, dia e noite, lágrimas, aflições, eles vão dar um lugar a regozijo, gratidão, glória, honra, adoração. A maneira como Deus trabalha. Ele trabalha sempre para o nosso bem.
Ele diz: eu sei o pensamento que tem a respeito de vós, pensamento de bem, de paz e não de mal. Deus tem tudo do bom e do melhor para dispensar a seus filhos. Mas nós precisamos encontrar o caminho da presença de Deus. Nós precisamos estar lá, submissos, disponíveis e prontos para que o mover de Deus toque o nosso interior. Então, grave isto: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Deus surpreenderá a mim e a você, a cada um de nós. As coisas de Deus são sempre assim. Elas nos surpreendem, nos causam admiração, encanto, alegria, gratidão, regozijo, adoração. É o nosso caminho para Deus. Faça isto. Creia nele. Espera nele. Tudo está no controle de Deus. E terá o momento da intervenção de Deus, da solução, da vitória e do conserto que se fizer necessário. Deus encaminhará todas as coisas que resultarão em glória e louvor ao seu santo, eterno e poderoso nome. Grave isso. Não se esqueça. A partir de hoje, levante-se, encoraje-se, anime-se e louve a Deus em todo o tempo. Não se perturbe com situações e circunstâncias, com sentimentos e problemas. Preocupe-se em oferecer o seu melhor para Deus. Deus tem o melhor para você. Querendo Deus, amanhã retornaremos.